agradecer mais uma vez aí o Márcio pelo convite, pela participação. Lembrando a todos, né, como eu já estive aqui outra vez, estou longe de ser palestrante, né? Palestrantes são aqueles caras que têm agenda, não estava nem agenda tem, gente. Então, não sou palestrante. Estou aqui mais para a gente poder fazer, né, uma conversa, um bate-papo, né, como falei da outra vez, eu sou mais um admirador, né, da doutrina espírita, uma pessoa que tenta, ainda com todas as imperfeições que tem, tenta seguir ainda os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina, e de vez em quando eu tenho essa audácia de vir aqui em cima para poder falar um pouco, né, para poder compartilhar um pouco do que eu estudei, né. Então, já peço de antemão desculpa se de vez em quando me faltar uma palavra, se gaguejar, né. Isso acontece porque o nervosismo é sempre o mesmo da primeira vez que a gente está aqui. Inclusive, quando ele entrou em contato comigo essa semana, ela perguntou: você vai precisar de alguma coisa? Eu falei: só um comprimidinho de Rivotril já ajuda. Aí está tudo certo. Ela falou: então não faz isso para mim também, né? Mas é verdade, a gente fica um pouco tenso, um pouco nervoso, porque apesar de eu ter costume de falar para mais pessoas, é um público mais jovem, mais tranquilo, que é que eu sou professor. Então, e você está ali há anos falando daquilo, né? 20 anos da aula já, é diferente de você estar aqui que não tem nenhum ano que eu me atrevo a estar aqui em cima para falar. E uma coisa que tem que ficar bem clara, né, que eu gosto de lembrar sempre, é que nós que estamos aqui em cima, tirando por mim, né, principalmente, estamos longe de ser as pessoas que estão seguindo 100% que está aqui. Se procuramos esse estudo, se estamos aqui falando sobre esse tema, é porque quem está aqui falando precisa, de repente, muito mais do que quem está ouvindo, do que quem está aí. E é uma coisa que eu sempre procuro. Normalmente eu procuro temas que me, digamos assim, que me doem a alma, né? Que de alguma forma me fazem ainda querer melhorar nesse aspecto. Então eu procuro coisas que sejam realmente para o meu eu, para o meu crescimento. E acredito que essa angústia acaba sendo muitas vezes de todos. Se estamos todos aqui hoje no domingo desse chuvoso, tão convidativo com a Netflix, né, se não para outras coisas mais, é porque nós estamos querendo melhorar, nós estamos querendo aprender, né, nós estamos querendo evoluir. E assim, é o desafio que nós aceitamos. Eu falo muito com o Márcio. Márcio agradecendo ali, obrigado a você por oportunizar isso, por fazer, ter que estudar, ter que entender um pouco mais o Evangelho, porque é uma responsabilidade grande trazer essas palavras aqui. E é isso, então vamos começar, falar um pouquinho sobre esse tema aí. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Na verdade, é um tema que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram, comentam, já leram, não é nada que vá, que tenha uma abrangência tão fora do comum do que já se ouviu falar. A gente poderia resumir muito rápido a olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus fala muito isso. A gente pode ter como a pessoa saber ouvir, saber ver, entender, ver as coisas que estão acontecendo e tomar uma postura em cima do Evangelho daquilo. Ela agir conforme diz o Evangelho, conforme Jesus disse, e acabou. Então, resumidamente isso. É você ter olhos para ver tudo o que acontece, se conhecer o próximo, ouvidos para ouvir o outro, para ouvir mais do que falar. Não dizem que a gente tem duas orelhas, dois ouvidos para poder ouvir mais do que falar, porque a boca só tem uma. De vez em quando a gente ouve alguém falando isso. Então a gente poderia resumir isso. Mas eu vou começar, eu preciso começar falando dessa parte da parábola do semeador, que eu acredito que a grande maioria conheça, mas é sempre bom a gente refletir sobre ela, e ela tem tudo a ver com esse tema, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu trouxe ela na íntegra, peguei no Evangelho do Haroldo, que ele traduziu, e a parábola do semeador diz assim: este semeador saiu semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, raiando o sol, foi encrestada, e por não ter raiz, ressecou-se.
Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e as sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então, são palavras de Jesus, né? E ele continua. Aproximando-se, os discípulos lhe disseram: por que eles falam em parábolas? Em resposta, lhes disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não foi dado conhecer, pois aquele que tem de ser atado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Por isso eles falam em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então aqui a gente já vê uma das passagens, né, em que Jesus falou esse termozinho, né? Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Essa passagem ela vai ser dita em mais outras 5 passagens, né? Então ela vai aparecer em Marcos, Lucas, outra passagem de Lucas, Mateus, ou seja, a gente sabe que Jesus falava parábolas porque o povo ainda, né, de certa forma, ignorante, não conheciam, né, não estavam preparados para poder ouvir, né, a verdade que nós temos condição de ouvir hoje. Então Jesus falava sobre parábola, e principalmente porque ele falava com pessoas de não seriam vários níveis, mas de várias posições. Poderia falar com os camponeses, né, pessoas agricultores, como foi o caso, ele dava exemplo da semente, né, da plantação. Poderia falar com pescadores, ele dava exemplo sobre pesca. Então ele sempre fazia a parábola fazendo uma analogia para que ficasse mais entendimento, né, para essas pessoas. Por isso, é um dos motivos que ele falava o parábola, né? Não só por isso, porque como ele falou, algumas pessoas ainda não estavam preparadas para poder ouvir. E aí, mais um pouquinho à frente dessa passagem, ele diz assim: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois amém, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouves e não ouviram. Vós, portanto, ouve a parábola do que semeou. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. O semeado sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria. Porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e tornam-se infrutífera. O semeado sob boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz um 100, outro 60, outro 30. Só por curiosidade, essa é uma das poucas parábolas em que Jesus explica ainda o seu significado, ele explica o que ele quis dizer com a parábola. A grande maioria não acontece isso. A grande maioria das parábolas eles só deixam no ar e a pessoa, né, interpreta de forma que a gente chama conveniente, digamos assim. Mas essa não, essa ele fez questão de explicar, devido a essa importância, né, dessa parábola, de você ter olhos de ver e ter ouvidos para ouvir, principalmente ouvidos de ouvir. Quando Jesus diz isso, ele está querendo nos passar que nós não sejamos apenas uma pessoa que ouve, que entende. Nós somos providos de visão, todos que estão aqui, né, acredito que são providos de visão perfeita, né, e nós conseguimos, né, ver, conseguimos ouvir, mas será que nós estamos vendo e ouvindo apenas com os sentidos físicos e não com os sentidos morais? É isso que ele vem nos aguçar, que ele vem nos trazer, que ele quis nos dizer. Será que nós não estamos ouvindo e vendo com o espírito, com a alma, né, que é o que nós precisamos entender? E aí a gente começa a pensar o seguinte: eu, no meio desse estudo, me refleti nesse pensamento.
E se fôssemos nós hoje ouvindo essas palavras de Cristo? Imaginemos por algum minuto que nós estivéssemos nesse momento, pode ser até no dia de hoje, não vamos levar para lá. Vamos ficar aqui no dia de hoje e Jesus está no local, a céu aberto, nós estamos lá sentados e Ele falando aquilo tudo para a gente. Será que nós seríamos crédulos ou incrédulos? Será que nós, nesse momento, nos sentiríamos tocados? Nós levaríamos essa palavra à frente ou nós deixaríamos ela morrer por aí? E como que eu levaria essa palavra? Como que eu posso ouvir? Como que eu posso ver, né, com os verdadeiros olhos, com o verdadeiro sentido? Então eu me perguntei muito sobre isso, porque na história mesmo muitas pessoas, né, muitos personagens da história bíblica do passado não tiveram esses olhos de ver, né, não tiveram essa coragem de poder seguir em frente. Alguns foram chamados por Jesus, larga tudo e siga, e não tiveram coragem de ir. Será que nós teremos essa coragem, quando eu falo abandonar, não é abandonar de eu vou largar meu emprego, vou largar meus filhos, eu vou morar para trás e vou embora. Não é isso. É o abandonar as coisas mundanas, é abandonar aquilo que não nos enriquece, aquilo que não nos faz crescer. E muitas vezes nos falta isso, nos falta essa vontade, esse deixar brotar dentro da gente esse novo ser que tanto nos é falado, que tanto a boa nova, que é o Espiritismo, o Evangelho, vem para nos mostrar. Então, muitas vezes a gente tem que parar e pensar o que nos acrescenta na vida e o que não nos acrescenta. Eu falo isso diretamente olhando umas vezes olhando no espelho, olhando para o Cadu. Eu vou falar muito isso, porque que nós não conseguimos, de certa forma, levar em frente isso, fazer essa mudança dentro de nós. Então a gente vai analisar isso já já. Bom, por que Jesus utilizou tanto essa expressão? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dentro do estudo, eu achei essa passagem de Emmanuel no livro Ouvidos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte, ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. E aí é normal a gente ouvir também algumas pessoas falando: existe diferença entre ouvir e escutar. Claro que esse ouvir que Jesus nos fala é um ouvir mais apurado, que seria o que ele queria traduzir para escutar. Porque ouvir, a grande maioria das pessoas não ouve. A gente está aqui, ao mesmo tempo a gente está ouvindo um ruído, está ouvindo alguma coisa que está acontecendo do lado de fora. Mas a escuta, o escutar, esse é diferente, esse é o diferencial que nós procuramos ter, e é esse o diferencial que Jesus vem querer nos mostrar. Quando nós temos que ter aquela calma, aquela paciência para poder escutar o próximo, principalmente se nós não estamos aqui para servir, para ajudar o outro, para amar o próximo, qual seria então a nossa função? A gente sabe que a reencarnação nos remete a ter uma melhora pessoal. Só que essa melhora pessoal, ela acontece não no convívio solitário, e sim no convívio com o outro. E no convívio com o outro inclui não só as nossas desavenças, como também o outro, como ser que quer ser acolhido, que precisa de uma escuta, que precisa ser entendido, ser compreendido, e muitas vezes a gente não consegue parar, a gente não consegue tirar um minuto do nosso tempo para poder ouvir um pouco o próximo. Eu sei que muitas das vezes a gente quer muito mais ser escutado, nós temos angústias, temos aflições o tempo todo, e fica a dica, muito bom fazer terapia, a pessoa tem um psicólogo, um terapeuta, e a gente sabe que pessoas que não conseguem lidar com isso, que
tem sentimentos presos, isso acaba virando doença, né? A gente sabe que tem pessoas que conseguem lidar muito bem, né? A pessoa é ofendida, ela consegue lidar com aquilo, tem uma resiliência muito grande, né? Então já está, digamos, um passo à frente aí de alguns, mas outros precisam desabafar. Só que ao mesmo tempo nós também, muitas vezes, nós temos essa missão de ter que ouvir o próximo, de poder ouvir o outro. E esse é um dos nossos papéis. E também que nós não tenhamos nossos ouvidos voltados apenas para ouvir as coisas ruins. Nós vivemos numa época em que é tanta notícia ruim, tanta coisa ruim. Isso foi escrito há anos atrás. E está atual, para caramba, se a gente parar para olhar. Falar que nós estamos mais ouvidos para noticiários, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ou seja, nós ouvimos isso tudo. E não só isso, como também ver, né? Os olhos de ver, nós conseguimos ver o mal no outro, nós conseguimos ver o que está de errado no outro, mas a gente não consegue enxergar muitas vezes na gente mesmo. É aquela história do argueiro, da trave, que fica em nossa frente, a gente não consegue parar para pensar, para enxergar isso na gente. Então, o convite que Jesus nos faz quando ele fala isso, que tem os olhos de ver e ouvidos de ouvir, é que temos ouvidos para ver as coisas boas, olhos para ver as coisas boas também. Por pior que pareça, que seja difícil da gente compreender, mas todas as pessoas têm algum lado bom, têm algum lado positivo. Todas as pessoas. Não podemos esquecer que Deus, Pai de todos nós, e nos ama igualmente, a todos nós. Né? Desde a pessoa que se dedica totalmente ao amor ao próximo, até aquele que ainda não achou o caminho e faz o mal ao próximo, que está preso neste momento, que cometeu algum assassinato. O amor de Deus por nós e por eles é igual. Isso é muito difícil a gente compreender, porque a gente ainda não está nesse nível, né, de amor, de perdão, de benevolência, indulgência, né, que nós deveríamos ter para o próximo. Mas o que nos conforta é saber que Jesus disse que um dia seremos igual a Ele. Então não vamos conseguir. Porém, não adianta a gente ficar esperando que isso venha até nós, que esses sentimentos brotem em nós, sem que a gente faça alguma coisa para poder, né, plantar essa própria semente dentro de nós. Então nós somos responsáveis por essa plantação interna, essa plantação própria. Onde? Ouvindo coisas boas também, prestando atenção no que a gente ouve, no que a gente está mais focado, no que a gente anda vendo. Então isso vai fazer toda a diferença. Então, que nossos ouvidos, né, sejam ouvidos de ouvir mais o bem do que o mal. Porque quando a gente ouve mais o bem do que o mal, quando a gente pratica, né, em consequência, a gente começa a praticar mais o bem do que o mal. Dizem que, num estudo, eu li há um tempo atrás, que nós nos parecemos muito com as 5 pessoas, 5 amigos que a gente mais convive, que mais nos rodeiam. Nós temos a tendência de parecer mais com essas pessoas, de gostar mais das mesmas coisas que ele. Mas são pessoas que nós temos afinidades. E aí nós temos que começar a pensar sobre isso também. Quem nos rodeia? Será que essa pessoa, realmente, será que esses pensamentos que eu tenho são válidos, são bons? O que eu tenho visto, o que eu tenho escutado, vai de acordo com o que deve prevalecer, com o que deve prevalecer nos ensinamentos de Jesus? Então, uma coisa que a gente tem que fazer para refletir, para pensar, que às vezes nós estamos em lugares que nós não cabemos mais, estamos em lugares que nós não pertencemos e estamos lutando contra isso. Então, que nós saibamos fazer essa autoavaliação. Santo Agostinho já falava, conhece a ti mesmo, e quando você for deitar, pare, pensa, reflita no seu dia, pense em tudo que você fez de produtivo, tudo que você poderia ter feito de melhor. E aí vamos incluir isso, vamos incluir tudo que eu vi, o que eu deixei de ver. Se eu só olhei para o lado ruim daquela pessoa, se eu só olhei para o lado ruim que foi feito, se não tem nada de bom, que tenhamos mais indulgência, mais benevolência com o próximo, pensando que é o momento dele, é do jeito que ele ainda está, é o que ele tem que oferecer naquele momento, e que nós também somos seres imperfeitos. Se hoje estamos aqui, se conhecemos o Espiritismo, se tentamos ser melhor, a hora que a pessoa irá chegar
nós podemos fazer, né, em geral, para que a gente não possa ser dominado, né, por esses pensamentos e também ser levado? Porque muitas vezes a gente se envolve tanto com as pessoas que a gente acaba deixando que o nosso lado, que a gente já estava, de certa forma, superado algumas coisas, nós já superamos algumas coisas ruins e elas acabam voltando. A gente sabe que não é regredir, porque se nós nascemos assim, nascemos com algumas imperfeições, viemos para melhorar, você vai estar voltando para o que você era. Então, que nós possamos só evoluir, e ter esse ouvido de ouvir e esses olhos de ver, principalmente coisas boas. Bom, uma parte que me chamou a atenção na frase ali na parábola do semeador, essa frasezinha: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Bom, então a gente vê, a gente ouve, e por que a gente não ouve, não vê, não ouve? A verdade é essa. O que faz com que a gente muitas das vezes não consiga ver o óbvio, não consiga praticar o que a gente sabe que é certo? Bom, vou mostrar uma pergunta que está aqui no Livro dos Espíritos. Não é uma desculpa não, tá, gente? Mas vamos lá. A na questão 459 do Livro dos Espíritos fala assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, sim, realmente, muitas das vezes, nós não conseguimos lutar contra algumas más inclinações, ou contra alguns desejos, ou contra alguns vícios, porque nós estamos, de certa forma, vamos dizer, estamos sendo obsediados, por espíritos. Ou seja, é difícil a gente lutar, contra esses seres que nós não vemos, mas que estão do nosso lado, estão nos influenciando a tomar decisões erradas, ou que a gente ouve, a gente sabe o que é o correto a fazer, a gente tem total certeza de que tem que ser feito corretamente, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Nós estamos preparados, mas parece que fica, sabe, igual aquele desenho que fica o diabinho do lado aqui, fica falando: não, vai não, vai, e a gente acaba vacilando. Mas isso só acontece porque a nossa vibração não está boa. Se nós deixamos esses espíritos estar do nosso lado, é porque, de certa forma, nós estamos permitindo. E nós permitimos isso quando nós não estamos, de certa forma, praticando, ou melhor, não estamos tentando ser pessoas que lutem contra essas más inclinações, contra as más tendências, contra esses pensamentos. Nós não estamos conseguindo melhorar nossa vibração, trazer um pouco de alegria para o nosso viver, ajudar a fazer o bem. É mais do que comprovado que quando a gente faz a caridade, quando a gente faz qualquer tipo de caridade, não só material, mas uma caridade de escuta, escuta de novo, ao próximo, isso eleva o nosso ser, faz com que nossa luz brilhe mais, faz com que a gente fique menos propício, menos propenso a ser obsediado por esses seres. Então, cuidar cada um de si. Então, nós, além de ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, nós temos que ter também a vigia. Orai e vigiar. Se nós vigiamos, se nós oramos, nós conseguiremos afastar, e aí tudo vai ficar mais fácil. Apesar de que, como eu falei isso da desculpa, aí vem os espíritos para poder falar outra coisa para a gente. Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí essa pergunta, a resposta sempre é aquela que é um puxão de orelha grande, diz assim: sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Nossa, e toda vez que eu leio isso, eu pensei assim: não precisava de tanto, podia ter amenizado um pouquinho. Mas ele foi bem enfático em dizer que são esforços mínimos. Então, um pouco de esforço que a gente precisa,
A gente às vezes sabe que existem doenças, existem pessoas que têm problema de. A pessoa tem problema que não consegue levantar, que fica triste. Depressão fugiu. Uma pessoa que está em estado de depressão, sabe que a depressão é uma doença, nem toda depressão é uma obsessão. Tem casos de doença. Claro que a depressão vai levar à facilidade de ter um caso de obsessão. Mas, fora esses casos, né, que não é a maioria, a grande maioria dos casos é preguiça mesmo. A grande maioria dos casos é força de vontade, de querer ir atrás, de querer melhorar. E a gente, muitas das vezes, a gente perde a batalha, vou falar direto para você, Camilo, né? Você às vezes perde a batalha com uma barra de chocolate. Como que a gente perde a batalha? Né? A gente está perdendo por uma coisa mínima, a gente está deixando se vencer por isso, por uma coisa que você sabe que não pode comer aquilo, você tem uma doença, você já fez todos os exames e você perde por aquilo. Você sabe que tem que ir ao médico, você sabe que tem que se cuidar, que tem que ligar. Aí você vai enrolando. Então você está perdendo a batalha para isso. E várias outras coisas. Claro que muitas das vezes a gente vence também. Né? Então dizem que tem um meme que rola na internet que eu acho ótimo. Que a pessoa fala assim: eu ia falar uma coisa, mas Jesus tocou no meu coração e eu parei. Isso é uma vitória, gente. Né? Quando você vê que alguém contou alguma coisa que você não concorda e você dá vontade de ir lá e, né, começar logo a discussão ou falar alguma coisa. Mas realmente é isso, né? Mesmo Jesus da guarda que vem ali e fala assim: acabou, para, respira, não escreve. Deixa pra lá, pensa um pouquinho, respira, bebe uma água, para depois você ver se vai precisar botar isso aí. Né? Então isso já é, né? Nós temos o ouvido de ouvir, tendo esses olhos de ver, começamos a botar em prática. Mas que nós ainda perdemos batalhas mínimas para coisas supérfluas, isso ainda é verdade. E como nós precisamos vigiar isso, como nós precisamos lutar contra isso, né? Então, que possamos também refletir sobre isso, sobre o que nós temos perdido nossa batalha, sobre o que nós temos deixado perdendo do que, para quem, se vale a pena, se a nossa vida é muito mais importante, porque nós temos o dever de cuidar do nosso corpo, temos o dever de cuidar da nossa mente, temos o dever de cuidar não só da gente, como também que através da gente vai chegar ao próximo. Aquela questão de que o outro pensa que eu estou fazendo não, pouco importa, temos que tomar cuidado muito com isso, porque nós somos exemplo o tempo todo. Assim como nós tomamos muitas pessoas como exemplo, nós somos exemplos de muitas pessoas. Que menos a gente imagina, tem gente nos olhando, nos observando, muito. Redes sociais, então, quem gosta de curtir muito sabe o quanto que pessoas estão ali o tempo todo olhando. Tem gente que tem rede social, mas tem nenhum, tem nem seguidor. Ela não segue ninguém, ela não se deixa seguir por ninguém, ela só está ali para poder ficar olhando tudo que está acontecendo. Acontece. Então, que nós possamos olhar para nossas condutas para saber que exemplos que nós estamos passando, porque isso também é de grande importância. Bom, Deus quer melhorar a sua visão espiritual. Isso é um fato, né? Não foi à toa que Deus nos enviou seu Filho, Jesus, para poder nos auxiliar nisso. Jesus não precisava mais reencarnar, ele já passava por tudo que a gente passou, né? Mas ele fez questão de estar entre nós, principalmente para nos dar o exemplo, que é o que eu acabei de falar. Ele veio para poder nos mostrar, né, como proceder, como agir, como ser uma pessoa melhor. Ele veio para poder fazer cumprir a lei, como ele mesmo falou, mas dando novas interpretações ao Velho Testamento, porque nós sabemos que o Velho Testamento era repleto de coisas com falas mais ríspidas, para um povo que era mais endurecido. E no momento certo veio Jesus, e no momento mais oportuno ainda veio o Evangelho. O Espiritismo veio para clarear. Então, em nenhum momento Deus nos desamparou, nos deixou sozinhos. Ele veio justamente para poder fazer cumprir isso a lei e para que a gente veja que através dele que nós
falou: vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São várias frases que ele deixava para que a gente possa refletir e ter a certeza de seguir o seu caminho, seguir seus ensinamentos, seu passo correto. E aí, nós vamos pensar sobre a visão espiritual e cegueira espiritual. O que seria? A visão espiritual nada mais é o que nós procuramos, é o que nós devemos ter. Essa visão de seguir os ensinamentos, de poder ler, compreender, de estar aqui hoje ouvindo palavras, tentando ser melhor. Isso sim é ter uma visão espiritual. Já a cegueira espiritual é aquela em que a pessoa ouve tudo, mas ela não quer ver. Ela assiste tudo, mas ela não quer fazer cumprir. Então, cegueira espiritual seria mais ou menos você conhecer de quais salteado tudo que está escrito, todos os ensinamentos de Cristo, e não conseguir botar em prática quase nada. Isso a gente viu muito relacionado aos fariseus, que muito foi falado lá atrás. Os fariseus é um povo que conhecia o Antigo Testamento de cor salteado, conheciam tudo. Eram os doutores da lei. Então eles sabiam tudo, seguiam à risca o que estava ali, ou quase tudo, mas as partes que tinha também no Antigo Testamento, tinha algumas partes de você fazer bem, de amar o próximo. Amar o próximo não é recente, isso já vem muito atrás. Essa parte ele não conseguiu botar em prática. E aí, o que acontece? Vem Jesus para poder mudar tudo isso, para poder nos ensinar, e o próprio Jesus falou sobre ele que eram vivos, na de víboras, em certos momentos, por essa questão que eles não conseguiram botar em prática tudo que estava ali. Eles não conseguiam ser pessoas que realmente vivenciavam o Evangelho. Nós temos um exemplo clássico de uma pessoa que era quase um fariseu, que estava prestes a ser um daqueles grandes nomes das sinagogas, que seria Paulo. Paulo ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele pregava, ele fazia valer letra por letra da lei, chegou a matar, a apedrejar, a acusar, a perseguir, e no momento em que ele ficou cego, a caminho de Damasco, era Saulo ainda. Saulo teve uma cegueira momentânea, ali ele viu Jesus, conversou com Jesus, foi levado para dentro de Damasco, e lá Ananias acabou com a história que Ananias curou ele, e ele voltou a enxergar, sendo que aí sim ele voltou a ver como Jesus queria. No mesma hora ele viu o quanto que ele tinha errado, com o passar do tempo. Então ele se arrependia, ele tinha vergonha das coisas que ele tinha feito, mas ele despertou com uma nova vida, despertou com uma nova visão espiritual. Ele era um exemplo de quem vivia na cegueira espiritual, pois conhecia muito bem, não queria ver, não queria acreditar em Jesus e tudo que falavam sobre Jesus. Ele viveu na mesma época que Jesus, a realidade era bem parecida dos dois. Não queria acreditar, não acreditava que era o Messias, o enviado de Deus. E depois dessa cegueira, depois disso, ele foi tocado de tal forma que passou a visão espiritual. E aí Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele diz: longe de se opor à difusão da luz, ele a deseja para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê e como se apoia na razão. Será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam sobre o nada. Então aqui ele está falando do Espiritismo, que longe de se opor à difusão da luz, ele a deseja para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que saiba por que se crê e como se apoia na razão. Será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam sobre nada. Repetir para identificar, para ficar bem claro. O Espiritismo ele veio justamente para isso, para nos clarear, para poder mostrar, para revelar tudo que ficou oculto, tudo que não ficou bem explicado, tudo que ficou mal entendido,
né, quando Jesus veio e falou, a Bíblia foi escrita, reescrita, religiões foram inúmeras, cresceram, né, que são cristãs, não existe uma religião só cristã, mas o Espiritismo se apoia na razão, por isso a sua força, por isso a sua, esse lado que faz com que a gente tenha uma fé raciocinada, que a gente possa crer, né, que realmente faz sentido tudo que se é dito, tudo que tem lá. Quem lê o Livro dos Espíritos sabe que lá tem todas as explicações para tudo que nós precisamos, para todas as nossas dúvidas, e tudo baseado em fatos. Kardec ele era totalmente cético quanto a isso, ele não acreditava em espírito, mas como que ele iria negar a existência de espíritos se o que ele presenciava era real? Ele via a mesa se mexer, ele via a cadeira levantando, ele examinava, ele podia examinar à vontade lá para ver que não tinha fraude, não tinha nada. O que explicaria aquilo? Nem a física conseguia explicar direito ainda na época. Então, o Espiritismo veio para explicar, para falar sobre tudo isso que acontecia, e Kardec, pela razão, ele viu que realmente aqueles fatos eram verídicos e mereciam ser atenção. E foi isso que fez com que o Espiritismo tomasse essa base tão sólida que ela tem hoje. Parece que estou aqui, você está falando que o Espiritismo tem um certo, e os outros não, uma deve seguir uma outra, não é isso que eu estou falando. Claro que vai de cada um, de cada pensamento. A gente sabe que a gente não precisa nem de Espiritismo para ser uma boa pessoa. Existem pessoas de outras religiões que eu conheço que são pessoas boníssimas, pessoas do bem, pessoas que fazem muito, muito pela humanidade, que não são kardecistas ou espíritas, nem acreditam em espíritos. Não estou falando isso, mas estou falando que o que vem escrito no Livro dos Espíritos, do Evangelho do Espiritismo, tem uma base fundada, e quem tem olhos de ver consegue ver que realmente o que está ali faz sentido, o que está ali realmente tem coerência. Não é igual você ler certas coisas e ficar procurando interpretações para que aquilo faça sentido. Não funciona dessa forma. Perdeu errado. Bom, e aí, uma passagem que eu quero deixar aqui para a gente pensar, que é o seguinte: deixe ser visto. Como assim? Vou ler aqui. Ninguém pôs assim uma candeia e a pôr debaixo do alqueire. Coloca assim sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa escondida que não haja de ser mostrada, nem escondida que não haja de saber se pública. Bem, se alguma coisa tem que ser mostrada, a gente só consegue saber se ela é mostrada vendo. Então tem a ver com nossos olhos de ver. E o que eu quero dizer com deixe ser visto? É justamente essa questão do exemplo. Que nos deixemos ser vistos, sim. Que nós sejamos pessoas do bem, que nós sigamos da melhor forma possível tudo que é ensinado, tudo que nós aprendemos. Porque, como eu falei, nós somos tomados como exemplos muito mais do que nós pensamos. Então, que nossas boas ações sejam vistas com humildade, é claro. Que nossas atitudes sejam vistas, porque o bem precisa prevalecer sobre o mal. Muitas das vezes o mal fica muito mais em evidência porque o bem é tímido, O bem, ele não quer, muitas vezes não quer mérito, não quer aparecer, mas de certa forma nós precisamos sim deixar que ele apareça. Muitas vezes atitudes nossas são vistas por amigos nossos, colegas de trabalho, dentro de casa, e devem ser vistas coisas boas, porque é ruim, infelizmente às vezes acaba aparecendo, mas é o que nós temos que tentar esconder, isso sim. Isso a gente deixa para a gente tentar curar, para a gente se melhorar, deixa lá o psicólogo, o terapeuta, leva para ele, leva para tratar. Mas as nossas atitudes que são boas, nós não precisamos deixar visto, não é divulgar, mostrar para todos, postar, não é isso. É você vivenciar. O que é ser espírito? Ser espírito é isso. É você tentar lutar o tempo todo contra as más tendências, contra as más inclinações. É você mostrar através do exemplo que você é uma pessoa do bem, que você
procura seguir os ensinamentos. E como é difícil isso hoje em dia, porque nós convivemos com pessoas que, e eu penso muito no mundo dos adolescentes, né, das crianças, eu lidou com adolescentes o tempo todo, sou professor, e como que é difícil para eles fazer o correto, porque eles são julgados. Eles são chamados de nerds, são chamados de santinhos, são chamados todo quanto nomes assim que hoje em dia até falam que é bullying, né? Mas, de certa forma, eles ficam ganhados de fazer o bem. E a pessoa é criticada muitas vezes por isso. Esse dia, passou pela situação com uma amiga que ela veio conversar comigo, que a filha tem 16 anos e a mãe passa uma semana fora, a filha dorme fora de casa. Enfim, que a filha nunca tinha feito isso, né? A mãe desconfiou que ele ligava, não falava. Você vê que ela tem uma relação com a filha muito aberta de conversar tudo. Conversa tudo com a filha, né? Ela com as duas filhas lá e tal. E ela fica se perguntando por que ela fez aquilo, né? Se ela tem liberdade para conversar sobre tudo, elas conversam sobre tudo, absolutamente todos são amigos. Aí eu falei para ela, mas você já parou para pensar que ela, no meio das amigas dela, ela não tem uma história para contar para os amigos de coisa errada que ela fez? Que todo mundo conta alguma coisa errada. Aí eu fiz isso escondido da minha mãe, fiz isso da minha mãe. Não que seja certo, não é. Mas às vezes ela se sentia tão excluída disso, de não ter uma coisa para poder falar, né, que ela acabou comentando isso. E depois ela me mostrou lá que ela conversou com a filha, né, pediu muito perdão, né, entendeu? Mas infelizmente acontece isso. Você não está contra esses pensamentos, esses incentivos que a gente tem, né, que nos acabam nos levando a coisa errada, né, isso é muito difícil. Os adolescentes então é mais difícil ainda. Então, que nós deixemos sim ser mostrado nossa atitude, nossas coisas boas, né, que a gente possa vivenciar. Né? O olhos de ver e ouvidos de ouvir, que Jesus veio nos falar, é justamente esse. Quando a gente vê e vivenciar. Quando ele fala que a nós cuidado, né, falando dos apóstolos, para eles cuidado com conhecer a verdade, já nos outros não, é mais ou menos por aí. Nós que estamos aqui, se conhecemos o Espiritismo, se estamos querendo seguir o Espiritismo, nós já somos abençoados demais por isso. Eu até falei da outra vez que eu acho que é porque a gente tem pecado dobrado na vida passada, gente. Eu acho que esse pessoal aí, nessa vida, vai ter que conhecer o Espiritismo para ver se dá jeito. Vamos botar nas caras agora assim, vamos ler, tá? Vai compreender, vai assistir para ele, vai fazer tudo para ver se tem jeito. Então, temos que ser gratos muito por isso, por termos conhecimento, por conhecermos, né, a doutrina, e agora nos resta só mudar em prática e tentar fazer o melhor possível. E aí eu deixo aqui 5 pensamentos de como chegar ao mundo espiritual, né? Como poder ter esses olhos espirituais, sair da cegueira espiritual, né? E ter essa visão espiritual que nós precisamos ter, né? Primeiro conselho, né? Isso peguei nos estudos da gente, isso eu vou poder aconselhar, né? Isso aqui serviu, como eu falei, conselho serviu para mim, dentro dos estudos que eu vi, eu achei interessante que essa parte desses conselhos aqui, eu achei um site de uma religião protestante, não foi de uma religião espírita, não foi um site espírita. Eu gosto de fazer essa comparação quando eu estou estudando, eu gosto de ver o pensamento de outras religiões também. Então, esses conselhos não vêm de nenhum site espírita, não vêm de nenhum da Federação Espírita, nada. Vem de um lugar que eu acho que, mais do que religião, vem falar sobre amor. Então, primeiro ore. Orar sempre. Ore em qualquer momento, ore quando estiver dirigindo, ore quando estiver tomando banho, ore quando estiver cozinhando. Orar é aquele momento para você e Deus, e você pode falar com Ele, conversar com Ele, conversar não só com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, com o seu anjo da guarda. Então, a oração ela vai nos aproximar, ela vai nos orientar para que a gente possa ter discernimento das coisas ruins, das coisas boas, do que é certo, do que é errado, das decisões a tomar. Então, o primeiro conselho é orar. O segundo, olhe para Deus. Então, ter um olhar sempre voltado para Deus. Então, o que é olhar para Deus? É olhar para o Pai maior.
medo, com vergonha mesmo de coisas que nós fazemos, mas Ele não vem julgar a gente. Ele vem para nos ajudar, para nos dar novas chances. E como Jesus falou várias vezes, né? Vá e não peques mais. E é isso que nós temos que fazer. Terceiro conselho, creia na justiça divina. Se você crê na justiça divina, nada mais poderá te abalar. Porque você sabe que se você tem sua consciência tranquila, você sabe que a justiça será feita. E aí não nos cabe mais tanto desgastes, muitas das vezes em discussões supérfluas, em combates, enfrentamentos que não vão nos levar a nada. Porque eu sei que a minha consciência está tranquila e aquele que precisa ver, né, aquele que precisa tomar ciência de tudo que está acontecendo, que é Deus, Ele está ciente, Ele sabe de tudo. Claro, isso não quer dizer que a gente vá, né, aceitar tudo que aconteça com a gente, que a gente não tenha a justiça para nos apoiar em momentos que a gente precisa. É preciso ter isso tudo, sim. Mas estou falando de uma forma em geral, que muitas das vezes a gente poderia evitar muitos conflitos, evitar muitas dores aí, se a gente pudesse só crer na justiça divina. O quarto, mantenha puro o seu coração. E é isso, é essa luta constante que nós devemos ter para não deixar ser dominado por maus pensamentos, pelas influências de pessoas que ainda não conseguiram encontrar o caminho, pessoas que ainda não conseguiram ter essa visão, ter esse momento de reflexão própria, de se achar no caminho correto. Então, que a gente possa ter o coração puro o tempo todo. E ter o coração puro é você vivenciar isso, você vivenciar o amor de Cristo, é você conseguir pensar no bem acima de tudo, ser benevolente, ter empatia, ser indulgente, perdoar. Tudo isso faz com que a gente mantenha o nosso coração puro. E o último conselho, fique junto de Jesus, ouvindo a sua palavra. Eu diria mais, além de ficar junto de Jesus, a gente sabe que Ele está com a gente o tempo todo, mas tenha Jesus como seu modelo e guia sempre. A gente sabe que pode parecer que é longe de ser alcançado, mas Ele falou que nós poderíamos um dia fazer muito mais do que Ele. Ele não ia falar isso à toa, Jesus não mentia. Se Ele falou isso, é porque nós poderemos um dia ser igual a Ele sim. E isso tudo começa em pequenas coisas. Outra vez que eu estive aqui, eu até falei. Um exercício bom que nós devemos fazer muitas das vezes, quando nós estamos de frente com algumas adversidades, é se perguntar o que Jesus faria no lugar. Que atitude Ele tomaria? Não sendo muito preponderante, muito audacioso isso, né? Mas nós temos que tomar Jesus como exemplo. A gente tem que pensar isso. Se a gente não almejar, se a gente não mirar, né, querer ser igual a Ele, querer chegar a estar ao lado dele um dia, nós vamos atrasar muito mais. O caminho vai ser muito mais penoso, vai ser muito mais árduo nessa caminhada. Então, que a gente caminhe ao lado dele sempre, ouvindo a sua palavra, com aquele ouvido que Ele quer que nós tenhamos, o ouvido de ouvir. E deixa uma frase para encerrar, que é a carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Resume mais ou menos o que eu falei atrás. É a gente crer que o melhor está guardado para cada um de nós. Por pior que seja, o momento que a gente esteja passando, que nós estamos passando, que nós ainda vamos passar, porque não estamos aqui a passeio. Às vezes a gente fala: nossa, está tudo tão calmo na minha vida. Já começa a desconfiar, gente. Começa a desconfiar que alguma bomba da vida, né? E vai vir. Nós estamos aqui para isso, para poder saber como nós vamos lidar com as situações. Temos o exemplo de Jó, que foi tirado tudo dele, foi tirado a família dele, os bens dele, tudo, ele perdeu tudo. E se manteve firme, se manteve com a fé inabalada. Em nenhum momento ele deixou de se abater por aquilo. E é essa fé que nós temos que procurar, porque o que está reservado para a gente lá na frente são coisas maravilhosas. E quando a gente bota isso na mente, isso vai tornando o nosso caminhar mais leve, mais saudável, mais fácil de seguir.
Tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigado.